vamos falar agora um pouquinho sobre os indicadores. E eu fiz uma colinha incrível para vocês aqui, olha como eu sou legal. Eu fiz uma cola para você saber analisar uma ação do começo ao fim. Alguns indicadores fundamentalistas para a escolha das ações. E o que é essa análise, né? Valor de mercado determina quanto vale a empresa. Valor de mercado de uma ação. O valor de mercado, você calcula o valor de uma ação vezes o número das ações emitidas. Quanto maior, mais atratividade, entendeu? É assim que você calcula o valor de mercado de uma empresa. É o valor da ação versus o número de ações emitidas. Quanto maior, mais atrativo é. Então, se você está olhando uma empresa, você já sabe que você tem que pegar o número de ações que ela tem, o valor de cada ação pelo número de cada ações emitidas. E essas informações você tem acesso, tá? Você consegue ter acesso pela Bolsa de Valores, aqui são todas as ações são emitidas informações, inclusive você tem acesso a balanços das empresas. Existe uma legislação que obriga as empresas que estão dentro da Bolsa de Valores, né, que são sociedades anônimas, a cada 3 meses divulgarem o seu balanço para que os seus acionistas identifiquem como são seus números. Então, a cada 3 meses você pode analisar o número da empresa que você investe, tá? Aí nós temos aqui liquidez corrente. A liquidez corrente mostra a capacidade da empresa de cumprir com a sua obrigação a curto prazo. Ou seja, como que se calcula isso? Você vai pegar o ativo dividido pelo passivo circulante. Por exemplo, se o ativo circulante for 100 milhões, vou aumentar isso aqui para vocês, porque está muito pequenininho. Bom, então aqui tem um cálculo que precisa ser feito. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos aqui um exemplo, digamos que 100 milhões e o passivo circulante é 80 milhões. Então, a liquidez corrente é de 100 dividido por 80, que é igual a 1,25. Porém, sendo assim, o indicador maior que 1 nos diz que a empresa está com um colchão bom de liquidez, porém precisa ser avaliado com cuidado. Nem sempre estar menor do que 1 pode refletir que a empresa não seja uma boa pagadora de este índice deve ser analisado juntamente com outros ativos. Assim, pessoal, são análises primárias para a gente fazer quando a gente está fazendo algum tipo de investigação sobre determinadas empresas que nos interessam. Aqui eu coloquei uma colinha para você, ou seja, você vai ter que acessar o balanço da empresa, pegar o ativo circulante, vai ter escrito lá no balanço ativo circulante, dividir por passivo circulante e aí você vai ter um fator. Esse fator eu já estou falando que ele precisa ser maior que 1. Sendo maior que 1, está super tranquilo. A liquidez corrente é boa. E o que significa a liquidez corrente? Eu até explico aqui para você. Ó. A liquidez corrente significa que a empresa é uma boa pagadora, ela consegue pagar as suas dívidas. Tudo que ela compra, ela consegue pagar e pagar em dia. Porém, se der menor que 1, não significa que a empresa que você está estudando para virar acionista dela seja uma má pagadora. Você vai precisar analisar esse menos 1 e entender por que está aparecendo um fator inferior a 1. Né? Por que está aparecendo menor que 1? Por que a liquidez dela não está sendo tão boa? Será que é porque ela está fazendo algum tipo de trabalho? Será que ela está investindo em outros pontos? Então, você precisa analisar outros conjuntos de fatores para que você, de fato, identifique se ela realmente é ou não uma má pagadora, tá? Aqui são informações, exemplos, base para você conseguir analisar, né, uma ação. Se você não tem um curso de contabilidade, se você não conhece muito, não sabe números, aqui eu fiz uma colinha para você e deixei tudo bem explicadinho aqui para você colocar em prática na hora de analisar uma ação, tá? O que é Enterprise Value, né? Valor empresarial, né? Valor de mercado da empresa. O que é o valor de mercado da empresa? O valor de mercado da empresa mais dívida líquida menos caixas equivalentes do valor total da empresa, ou multiplique o preço da ação pelo número total de ações circulantes. O índice que ajuda a analisar o desempenho operacional da empresa, mensurado em sua produtividade e eficiente dentro do setor de atuação, tá? Ou seja, o Valor Enterprise, né, o EV da empresa, ele é para medir a produtividade e a eficiência dentro do setor de atuação dela. Então, como que você calcula se a empresa é produtiva dentro do setor dela? Com essa formulinha aqui, ó, o valor de mercado mais dívida líquida mais caixas equivalentes, né? E aí você pode também multiplicar o preço da ação pelo número total de ação circulantes.
né? Então, você vai ter essas informações nos balanços das empresas, tá? E aí vamos ter aqui o preço dividido pelo lucro, né? O PL da empresa. Sua função é mostrar quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço da ação dividido pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Quanto maior o PL, melhor está o indicador. Mais disposto o mercado se mostra a pagar pelos lucros da organização. Cuidado com essa análise para comparar empresas e setores diferentes. Você tem que tomar cuidado nas análises, porque tem algumas pegadinhas, né? Vamos dizer assim, quando você vai fazer uma análise. Então, nesse caso aqui, para a gente analisar o preço versus o lucro, né, da empresa e quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros daquela empresa, é uma análise que você precisa fazer também. Pessoal, tudo que eu estou falando para vocês aqui é para você fazer análise de uma empresa, né? Se você vai fazer sozinho, analisar uma empresa para que você possa se tornar investidor dela, e isso são investidores de rendas variáveis, mas também vale para renda fixa, né? Ao mesmo tempo que você está fazendo empréstimo para o banco, dá para você dar uma analisada e olhar se vale a pena investir naquele banco, emprestar dinheiro para aquele banco. Uma coisa é se tornar investidor, outra coisa é você emprestar dinheiro, né? Então, essas informações, elas são realmente válidas para renda variável, né? São informações que você vai aplicar no mercado de renda variável. Renda fixa tem algumas informações que você precisa analisar, mas diferente da renda variável, né? Aqui você requer um pouco mais de cuidado nas análises, primeiro porque você não tem garantia nenhuma, né? Segundo, porque você pode perder muito dinheiro, perder todo o seu dinheiro de fato na bolsa de valores se você não souber investir direito. Então você precisa ter um pouquinho de conhecimento aí na questão de pegar um balanço da empresa, olhar, e aqueles números apresentados no balanço, você tem que saber minimamente o que eles são. Como eu sou uma contadora, né, como eu fiz ciências contábeis, eu consigo ler esses números. Para mim são familiares, eu sei o que é o que, eu sei fazer essas análises, para mim é muito mais fácil. Porém, se você não tem contabilidade de formação, se você tem outro tipo de faculdade, você vai precisar estudar um pouquinho só essas questões de balanço, se você realmente quiser ser um investidor sozinho, né? Investir sozinho, que eu digo, é sem ninguém te dando uma consultoria. O analista financeiro, ele precisa ser devidamente credenciado na CVM, né? E também na APMEC, né? Que é o órgão que regulamenta aí esses profissionais. Aqui eu sou uma consultora financeira, tá? Mas não de investimentos. Então, aqui o meu objetivo, pessoal, não é ficar indicando ações X, ações Y, não. Não é esse o meu papel aqui. Meu papel é dar para você conhecimento para que você possa escolher suas próprias ações. E se você não conseguir fazer isso, eu vou indicar empresas que fazem isso. Inclusive, eu tenho uma empresa que faz isso comigo. Então, junto com a análise que ela faz, as análises primárias que ela me manda através dos relatórios, eu faço as minhas próprias análises baseadas com aquelas informações e faço a aquisição dos meus ativos. Por isso que eu tenho muita segurança nos ativos que eu compro, nas minhas ações, não tenho dor de cabeça e nenhuma preocupação, pelo contrário, eu me sinto muito segura na hora que eu adquiro uma ação, tá? Então, voltando aqui, pessoal, ó, no P/VPA. Quantos acionistas pagariam pelo patrimônio líquido da empresa? Portanto, ele informa o preço pago no mercado por uma ação dividido pelo VPA, tá? Valor patrimonial individual, tá? Da ação. Ou o PVA é igual ao preço da ação dividido pelo valor patrimonial da empresa. De modo geral, um P dividido pelo VPA inferior a 1,5 é um bom sinal de atratividade nas ações da empresa. Porém, caso ele fique muito alto, pode não estar sendo considerados ativos intangíveis, não mostrando realmente a situação da empresa. Por isso que eu falo que é importante vocês conhecerem esses fatores, esses indicadores, para você não ser enganado por ninguém. Porque se você tiver na ponta da língua cada fatorzinho desse, né, você vai conseguir fazer os seus cálculos.